Não se esqueça de dar o like. A valentona virou minha cunhada e eu dei a ela um livro de gravidez como pegadinha, mas acidentalmente expus seu caso com um amigo do meu marido. Agora isso levou a uma briga de família e ela sendo cortada do testamento. Meu marido Charlie, minha cunhada Sarah e eu fomos todos para o ensino médio juntos e é assim que nos conhecemos. Charlie e eu obviamente estávamos no mesmo ano e somos praticamente namorados do ensino médio. Começamos a namorar no segundo ano e estamos juntos desde então. Com Sarah, bem, tem sido diferente. Eu gostaria de dizer que somos inimigas do ensino médio já que ela sempre me odiou e os sentimentos foram mútuos. Ela era 2 anos mais velha que nós, então ela era veterana, mas isso não a impediu de ser uma idiota total comigo o tempo todo. Ela era uma valentona desagradável no ensino médio e eu gostaria de dizer que ela não mudou desde então. Infelizmente para ela, eu era a única garota que podia realmente enfrentá-la naquela época. Todo mundo tinha medo de falar com ela porque ela e seu grupo de amigos eram conhecidos por fazer coisas desagradáveis para qualquer um que decidisse ir contra eles e eles espalhavam rumores ou faziam coisas tão ruins que algumas pessoas até mudaram de escola por causa deles. Eu não estou brincando, eles eram tão ruins. No entanto, como eu sempre fui amiga do irmão dela, não tinha medo de enfrentá-la mesmo antes de começar a namorar Charlie. Nós tínhamos sido muito bons amigos e eu ia para a casa dele o tempo todo, então Sarah não parecia uma entidade invencível para mim. Ela parecia apenas outra garota. Acho que é assim que deveria ter sido para todos. Mas eu não sei, cara, o ensino médio é estranho. Enfim, eu não tinha medo dela e depois que comecei a namorar Charlie fiquei ainda mais ousada. Ela não tinha autoridade sobre mim mesmo no último ano quando a maioria das pessoas estava com medo dela. Acho que o fato de eu estar desafiando o status dela não era muito bom para ela naquela época e ela acabou fazendo algo realmente horrível comigo. Uma manhã no ensino médio eu abri meu armário como sempre faço e um monte de água de peixe morto caiu em mim e eu estava coberta daquela gosma nojenta da cabeça aos pés. Foi muito embaraçoso e humilhante e eu tive que ir para casa naquele dia porque eu estava muito chateada. Eu não pude rastrear de volta para Sarah, mas eu sabia que tinha que ser ela porque apenas no dia anterior a esse incidente tivemos uma briga verbal muito desagradável no refeitório e eu a chamei de zumbi sem cérebro na frente de seus próprios amigos e alguns deles até riram. Então obviamente eles não podiam deixar passar e ela fez isso comigo. Até Charlie sabia que tinha que ser sua irmã e por causa desse incidente eles também acabaram brigando feio embora ele não tenha conseguido fazê-la se desculpar comigo. Ele pelo menos conseguiu fazê-la recuar porque depois daquele incidente ela e eu nunca mais nos falamos e mesmo que ele e eu estivéssemos juntos há tanto tempo as coisas têm sido da mesma forma. No entanto, no ano passado Charlie e eu acabamos nos casando e algumas semanas após o casamento, meus sogros disseram a mim e a Sarah que eles sabiam que tínhamos nossas diferenças no passado. Mas agora que éramos uma família tínhamos que nos esforçar mais para sermos boas uma com a outra porque todos notaram como não falamos uma com a outra ou nem mesmo olhamos uma para a outra durante os eventos e alguns parentes intrometidos os questionaram sobre isso e foi muito embaraçoso dizer a eles a verdade. Então eles queriam que nós pelo menos tentássemos nos dar bem. Eu estava disposta a deixar as coisas no passado já que faz muito tempo desde que o ensino médio terminou e acho que é hora de seguirmos em frente. Então eu disse a eles que estava bem com isso e apertamos as mãos como os adultos fazem. Mas não era como se fossemos nos tornar melhores amigas da noite para o dia. Então decidimos ser pelo menos cordiais uma com a outra em eventos em vez de apenas nos ignorarmos como costumávamos fazer antes disso. E no ano passado desde que tivemos essa discussão, com meus sogros as coisas têm corrido muito bem. Sempre que nos encontrávamos nos cumprimentávamos e seguíamos com o nosso dia. Eu realmente pensei que tínhamos concordado em deixar nosso sangue ruim no passado. Mas ela fez algo realmente maldoso novamente este ano alguns meses atrás no meu aniversário. Ela apareceu de mãos vazias no meu aniversário, o que estava bom. Mas enquanto eu estava abrindo os presentes de todos ela anunciou que estava me dando aulas de culinária e me enviou um programa online que ela havia comprado na própria festa e disse que era para ser uma piada. Mas eu não ri, ninguém mais riu. Para contextualizar, foi incrivelmente insultante porque eu tinha feito toda a comida do dia sozinha. Mesmo que eu não seja uma chefe profissional, sempre amei estar na cozinha e cozinhar coisas novas. Tem sido um hobby meu desde que eu era criança e ela dizer que ia me dar aulas de culinária logo depois de ter uma refeição inteira que tinha sido feita por mim e todos sabiam disso desde que Charlie anunciou. Então isso foi muito maldoso. Eu tinha me esforçado muito e estava acordada desde as 6 horas da manhã naquele dia para garantir que tudo estivesse perfeito. Então eu realmente levei isso a sério. Mesmo depois que ela esclareceu que era uma piada, ninguém realmente pareceu rir e algumas pessoas apenas forçaram uma risada para que ela parasse. Mas ela continuou falando sobre isso, ela continuou dizendo que estava apenas brincando. Mas realmente acreditava que eu precisava de aulas de culinária porque tudo que ela tinha comido naquele dia estava fazendo ela se sentir enjoada e ela sentia que ia vomitar a qualquer momento e continuou brincando sobre como todo mundo precisava abrir caminho para o banheiro caso ela precisasse vomitar. No final da noite ela estava me irritando muito e eu fiquei muito aliviada quando ela finalmente foi embora. Ela nem se deu ao trabalho de se despedir depois de passar o dia inteiro fazendo piadas às custas das minhas habilidades culinárias, que não são tão ruins assim. Charlie me disse que tudo que eu fiz estava realmente delicioso e todos os outros também, então eu nem sei do que ela estava falando. Enfim, eu realmente comecei a acreditar que ela poderia se tornar um ser humano decente afinal.
Mas depois do meu aniversário eu decidi que voltaria a ignorá-la mais uma vez, já que ela claramente ainda estava presa em seu modo de garota malvada do ensino médio e alguém como ela não merecia estar em bons termos comigo. Agora, na semana passada ela comemorou seu aniversário e mesmo que não estejamos nos dando bem agora ela teve que me convidar porque eu a convidei para minha festa e seria muito estranho se Charlie fosse e eu não. Então apenas por manter a paz na família ela me convidou e acabou sendo um grande erro porque eu decidi dar a ela um gostinho do seu próprio remédio e dei a ela este livro. O que esperar quando você está esperando? Um clássico baseado em uma conversa que eu ouvi algumas semanas atrás. Para contextualizar, 3 semanas atrás Sarah apareceu em nossa casa e parecia estar muito arrasada e insistiu que queria falar com Charlie em particular, então eu saí enquanto ela e seu irmão estavam conversando na sala. Mas ela não sabia que eu estava do lado de fora tentando ouvir a conversa deles. Sim, eu sei que não é ético nem nada, mas eu estava realmente curiosa para saber o que estava acontecendo e eu simplesmente não podia esperar que ela fosse embora para que Charlie me contasse tudo. Então eu decidi tentar ouvir sobre o que eles estavam falando e descobri que Sarah estava grávida e ela não entrou em detalhes, mas ela estava realmente preocupada porque ela não se sentia pronta para ter um bebê ainda e ela tinha ido ao seu irmão para pedir conselhos. Ele disse a ela que mesmo que ela não se sentisse pronta para isso ela tinha que falar sobre isso com o marido. E se mesmo depois disso ela sentisse que não estava pronta, eles sempre poderiam interromper a gravidez já que ainda estava nos estágios iniciais. Mas ele achava que falar com o marido poderia ajudá-la a se acalmar e lidar melhor com as coisas, então ele a confortou um pouco e então ela foi embora. Depois que ela saiu falei com Charlie sobre o que eu tinha ouvido e nós dois concordamos que ela estava agindo muito estranho porque mesmo que ela não estivesse pronta para ter um bebê, não fazia sentido para ela vir até nós e ela estava dizendo certas coisas que quase pareciam que ela queria a ajuda de Charlie para interromper a gravidez em segredo. Mas ele não ia fazer algo tão dissimulado já que ele acreditava que o marido dela merecia saber antes que ela fizesse qualquer coisa. Não me entenda mal, em última análise a decisão é da mulher, mas ela era casada e sentimos que o marido dela merecia pelo menos saber. Enfim, desde então não ouvimos nada sobre a gravidez dela, mas decidi pregar uma pequena peça nela e dar a ela aquele livro. Ela não abriu os presentes na frente de todos os convidados da festa felizmente, mas não importava porque o livro realmente a colocou em apuros e agora há uma chance de que seu marido acabe deixando ela. No dia seguinte ao seu aniversário ela me ligou em lágrimas e disse que eu tinha arruinado a vida dela e me acusou de sabotar seu casamento de propósito, mas eu não tinha ideia do que ela estava falando. Eu não consegui nem que ela me dissesse o que estava acontecendo porque ela estava tão brava que continuou gritando comigo e depois que ela terminou ela desligou sem dizer mais nada. E depois desse telefonema meus sogros me ligaram e me disseram exatamente o que tinha acontecido. Aparentemente ela estava abrindo todos os presentes com o marido e então aquele livro apareceu e eu até escrevi um bilhete e anexei ao livro dizendo que Charlie e eu queríamos parabenizá-la. Ela ainda não tinha anunciado a gravidez nem nada, mas eu só queria ser má com ela e mexer com ela como ela tinha feito comigo no meu aniversário. Eu realmente não tinha ideia de que isso levaria a repercussões tão sérias que um livro levou a uma briga enorme porque aparentemente o que eu não sabia era que seu marido era estéril e não havia como ela ter engravidado dele. Então agora eu acho que ela pode ter traído e seu marido já estava suspeitando dela e aquele livro apenas fortaleceu suas dúvidas. Agora, ninguém na família sabe se ela realmente traiu ou não, mas honestamente, quem estamos enganando? Se ele é biologicamente incapaz de ter filhos não tem como ela não estar traindo. Enfim, isso não é da minha conta. Tudo o que sei é que ela veio até Charlie e esperava que ele ajudasse a interromper a gravidez em segredo e agora finalmente sabemos por que ela estava tão em pânico quando falou com Charlie e por que ela queria fazer isso secretamente já que ela é dona de casa e tudo que ela gasta pode ser rastreado pelo marido. Ela obviamente não podia deixar isso acontecer se quisesse interromper a gravidez sem que ele soubesse. Até mesmo sacar dinheiro seria suspeito, porque ainda seria uma quantia significativa de dinheiro que levaria a perguntas. De qualquer forma, Sarah tentou muito convencer o marido de que eu estava apenas brincando e que não havia nada acontecendo e que o livro era apenas uma brincadeira. Mas ele se recusou a acreditar porque não achava que Charlie e eu faríamos uma piada como essa e definitivamente tinha que haver algo mais. Então ele pediu a Sarah para sair e agora ela está morando com seus pais. Meus sogros me ligaram porque queriam que eu falasse com o marido dela e o convencesse de que eu tinha dado o livro a ela apenas para mexer com ela e convencesse o marido a conversar com ela e voltar porque ele já estava suspeitando que ela o traía e agora sua fidelidade foi ainda mais questionada. Eles acreditam que isso é minha culpa e que eu não deveria ter feito o que fiz, mas eu não acredito nisso. Então meus sogros e eu estamos em desacordo há uma semana. Acho que estava perfeitamente justificado em fazer o que fiz por causa da maneira como ela se comportou na minha festa de aniversário. Eu realmente não tinha ideia de que isso levaria a tanto drama, então não acho que posso levar a culpa por isso. Se ela não queria problemas em seu casamento ela provavelmente deveria ter permanecido leal ao marido. Não acho justo me culpar por isso e Charlie sente o mesmo. Ele acha que o presente foi um pouco demais comparado ao que aconteceu na minha festa de aniversário, mas de qualquer forma, ele não acha que eu preciso me desculpar com Sarah ou mesmo falar com o marido dela sobre nada disso. Meus sogros continuaram discutindo conosco dizendo que precisávamos resolver a situação porque o casamento dela estava em jogo e se não convencêssemos o marido dela de que isso era apenas uma piada eles poderiam acabar se divorciando e isso não seria bom para a família. Mas eu acredito que se ela realmente estava grávida quando veio falar com Charlie naquele dia e seu marido é estéril, ela definitivamente estava traindo. E se for esse o caso, não queremos defendê-la e nos envolver de forma alguma. Além disso, o livro foi apenas uma vingança pelas piadas que ela fez no meu aniversário e eu não tinha ideia de que isso levaria a algo assim. Então não é como se eu tivesse feito algo de propósito e não tenho nada do que me desculpar. Mas todos eles estão agindo como se eu fosse a vilã, por trás de todo esse plano maligno para destruí-la de propósito ou algo assim.
Isso é muito estranho e agora estou duvidando das minhas decisões. Eu deveria ter dado à minha cunhada um livro sobre gravidez no aniversário dela? Atualização. Oi, então, já se passaram 2 semanas desde que eu dei aquele livro para Sarah e até agora estamos nos recusando a falar com o marido dela e vamos continuar fazendo isso no futuro também porque pelo que sabemos ela estava traindo o marido com outro homem. Não tenho certeza de quem, mas acho que é alguém do ensino médio. E o que é pior, acho que é alguém do círculo de amigos de Charlie porque alguns dias atrás tivemos uma conversa, ou melhor, uma discussão com Sarah no telefone e ela disse que era muito injusto que ela estivesse sendo responsabilizada por tudo isso, mas o amigo de Charlie era igualmente responsável, e no entanto, ele não estava recebendo nenhuma crítica e até se recusava a defendê-la. Charlie tem muitos amigos casados do ensino médio, então não sabemos exatamente de quem ela está falando agora, mas esse nem é o nosso maior problema. Meus sogros estão sendo muito difíceis de lidar. Eles continuam insistindo que eu preciso falar com o marido dela antes que ele peça o divórcio, o que eu não acho que ele tenha feito ainda. Ele continua dizendo que vai fazer isso, mas se ele realmente quer se separar ele já deveria ter feito isso. Eu não entendo o que ele está esperando, mas de qualquer forma, eles acham que ainda tem tempo e se eu apenas falar com ele posso ser capaz de convencê-lo a não deixá-la e que eu estava apenas pregando uma peça, mas eu me recusei a me deixar ser arrastada para todo esse drama já que não tenho nada a ver com isso, eu só quero sentar e relaxar, mas eles estão tornando isso muito difícil para nós. Então ontem tivemos que tomar uma decisão muito difícil e finalmente bloquear todos os 3 porque eles estavam nos incomodando um pouco demais e está prestes a fazer 2 semanas. Não podemos continuar falando com eles e tentando fazê-los entender de onde estamos vindo. Eu sei que muitas pessoas na seção de comentários do meu post original pensaram que não foi legal da minha parte fazer o que fiz, mas ela era literalmente uma valentona comigo no ensino médio. Não acho que preciso me sentir mal pelo que fiz com ela e ela estava traindo. Mas enfim, é um país livre e as pessoas podem discordar de mim. Atualização 2. Oi, já se passaram 3 dias desde nossa última atualização e finalmente conseguimos descobrir com quem ela estava tendo um caso. Esse amigo de Charlie a quem ela se referia acabou sendo um de seus amigos mais próximos. Então isso é bastante inesperado. Charlie estava desabafando com seus amigos sobre como as coisas estavam difíceis para ele nas últimas 2 semanas porque sua família estava sendo muito irracional agora e acho que seu amigo simplesmente não aguentou mais e decidiu confessar tudo. Ele contatou Charlie e disse que estava tendo um caso e aparentemente tudo isso começou há cerca de 1 ano, por volta da época do nosso casamento. Foi um choque para nós e ainda estamos lutando para processar isso porque Charlie é muito próximo de todos os seus amigos e uma traição como essa era algo que nunca esperávamos. Esse amigo dele é casado há 3 anos e pelo que observamos ele e sua esposa parecem estar muito apaixonados. Eu conheço a mulher pessoalmente, ela não para de falar sobre o marido e agora eu realmente me sinto mal por ela. Então, imediatamente decidimos cortar relações com ele e não estamos contando a ninguém sobre nada disso agora já que não queríamos difamá-lo, mas definitivamente não vamos mais tolerar isso. Até o aconselhamos a confessar para a esposa em vez de nós porque ela é quem realmente merece saber a verdade. Ninguém deveria ter que passar por algo assim. Ele também nos enviou provas de Sarah traindo o marido com ele e chegamos à conclusão de que estávamos certos em não nos deixarmos arrastar para esse drama. Nada de bom sairia disso para nós pelo menos. Então estamos mantendo-os bloqueados e essa será nossa decisão final. Pelo que sabemos, eles não falaram com mais ninguém sobre isso e todo mundo ainda presume que estamos em boas relações com meus sogros e os parentes de Charlie parecem não saber nada do drama que está acontecendo nos bastidores. Imagino que eles estão mantendo as coisas em segredo porque toda essa situação é bastante embaraçosa para a família e eles não querem arruinar sua reputação. Acho que essa é uma razão muito superficial, mas eu realmente aprecio o fato de eles estarem tão preocupados com a forma como as pessoas os percebem já que isso está nos ajudando a manter tudo isso em segredo porque não queremos lidar com outras pessoas agora já temos o suficiente em nosso prato. Um dos primos dele vai se casar em algumas semanas, então eles vão ter que ir nesse casamento dada a situação atual. Não sabemos se meus sogros ou Sarah estarão lá, mas se eles escolherem comparecer vai ser muito estranho para todos os envolvidos. Atualização 3. Esta atualização chega quase 2 meses depois da minha última. Nada de interessante realmente aconteceu nesses últimos 2 meses. Depois que bloqueamos meus sogros meio que nos esquecemos deles. Não houve notícias deles também e eles não tentaram entrar em contato conosco depois que os bloqueamos. Não houve anúncio de gravidez e nem anúncio de divórcio. Então presumimos que talvez Sarah e seu marido conseguiram conversar e resolver as coisas. Bom para eles eu acho. Não nos importamos realmente com o que está acontecendo na vida conjugal deles porque Charlie e eu sabemos que a traição nunca passa despercebida para sempre e quando o marido dela finalmente descobrir a verdade ela definitivamente receberá o que merece. E sobre a gravidez, acho que ela interrompeu a gravidez de alguma forma. De qualquer forma, o que quer que tenha acontecido não era nossa preocupação, então não nos preocupamos com isso e seguimos com nossos próprios negócios até alguns dias atrás quando encontramos a família dele no casamento de seu primo. Todos eles estavam presentes, incluindo meus sogros, Sarah e seu marido também. Uma vez lá nem nos cumprimentamos e fingimos que os outros nem existiam, e obviamente o resto da família percebeu isso imediatamente, então eles perceberam que algo ruim havia acontecido e imediatamente as pessoas começaram a nos fazer todo tipo de perguntas. Eles tentaram ser sutis sobre isso,
mas sabíamos que eles estavam tentando descobrir qual era a fofoca. No entanto, não demos atenção a ninguém e apenas tentamos nos manter reservados para que ninguém nos incomodasse. Mas Sarah não adotou a mesma abordagem que nós e decidiu abrir a boca, apesar de saber que sabíamos a verdade. Íamos ficar no hotel por 3 dias e era apenas uma questão de tempo até voltarmos para casa, então estávamos prontos para tolerá-la, mas ela começou a dizer coisas tão horríveis sobre nós que não pudemos deixar de confrontá-la sobre isso. E infelizmente isso levou a um confronto muito público entre nossas famílias no jantar de ensaio. Lamento o fato de ter acontecido porque era o casamento de outra pessoa e Charlie e seu primo tinham um bom relacionamento, mas agora é por nossa causa que um dos eventos foi completamente arruinado. Claro, depois desse tipo de cena não podíamos ficar mais e tivemos que ir embora antes mesmo do casamento acontecer. Desde então pedimos desculpas a ele várias vezes e ele disse que está tudo bem e tal, mas ainda nos sentimos muito mal com o que aconteceu. E por outro lado, a Sarah e meus sogros que nem se preocuparam em se desculpar com o primo de Charlie, mesmo depois de serem os responsáveis por criar todo esse drama. Pelo menos nós saímos por nossa própria vontade, eles foram literalmente convidados a sair pelos outros membros da família depois que saímos. Bem feito para eles merecem esse tipo de humilhação. Quando o primo de Charlie nos contou sobre isso no dia anterior ao casamento enquanto estávamos nos desculpando com ele por telefone foi bastante satisfatório para nós dois. O motivo pelo qual acabamos brigando foi porque ela estava dizendo a todos os parentes e a qualquer um que a ouvisse que aparentemente tentamos arruinar seu casamento contando mentiras ao marido sobre como ela estava traindo e outras coisas. Mas não tivemos sucesso em tentar sabotar seu casamento. Obviamente isso não era verdade porque, como dissemos, não nos importamos com o que acontece em sua vida conjugal já que seu marido provou o quão estúpido ele é ao escolher ficar com uma mulher como essa. Estávamos até dispostos a deixar isso passar porque estávamos no casamento de outra pessoa e não queríamos fazer birra, mas então ela começou a alegar que éramos nós que tínhamos um casamento aberto e eu queria construir um relacionamento com o marido dela. E por isso eu sempre tive ciúmes dela. Isso foi algo que não pudemos tolerar, então decidimos confrontá-la e na noite do jantar de ensaio apresentei todas as provas, as capturas de tela que recebemos do amigo de Charlie que eu estava guardando para mim por tanto tempo. Mas agora Charlie e eu pensamos que finalmente era hora de me defender já que ela não podia simplesmente dizer o que queria e se safar. Agora seu marido finalmente sabe a verdade e não pode mais negar. E se ele vai ou não tomar a decisão certa para si e deixá-la é sua decisão. Mas pelo menos agora não há mais ninguém duvidando de nós e pelo menos tivemos a decência de sair por conta própria e não tivemos que ser expulsos como eles. Foram apenas alguns dias muito ruins, mas estamos tentando superar isso agora. A família inteira sabe que tipo de pessoa Sarah é e eu sinto pena do marido dela porque ele escolheu se reconciliar com ela. Mas mesmo isso foi inútil agora. Agora eu realmente espero que ele encontre coragem para sair e se ele escolher ficar com ela. Isso significa que ele não tem absolutamente nenhum respeito próprio ou dignidade. Ela nos acusava de sabotar seu casamento há tanto tempo que finalmente decidimos ir em frente e fazer isso e agora ela vai ter que enfrentar as consequências de tentar nos intimidar. Eu não sei como ela esperava se safar de tudo isso. Charlie e eu literalmente a enfrentamos desde o ensino médio e acho que deixamos bem claro que não temos medo dela. Então não íamos recuar agora também. Ela deveria saber disso. Atualização 4. Está acontecendo. Já se passaram 2 semanas desde que voltamos do casamento do primo de Charlie e hoje finalmente ouvi de alguns parentes que Sarah postou que ela e o marido estão se divorciando. Ela pediu a todos que respeitem sua privacidade neste momento difícil de sua vida e disse que é uma decisão mútua de se separar. Que absurdo! Não entendo por que ela está agindo como se as pessoas não estivessem presentes no casamento e literalmente toda a sua família não está ciente do que realmente aconteceu e o verdadeiro motivo pelo qual eles estão se divorciando. Certamente respeitaremos a privacidade dela. Não acho que ninguém precise perguntar a ela o que aconteceu porque todos nós já sabemos. Até os amigos dela conseguiram descobrir porque Charlie decidiu contar para alguns de seus amigos e foi assim que a fofoca começou. Nós nem nos arrependemos do que fizemos porque ela estava falando muita besteira sobre nós no passado. Eu não acho que precisamos nos sentir mal pelo que fizemos ou por ela. Se ela vai jogar baixo nós vamos jogar mais baixo ainda. Ela sempre foi uma grande valentona e acho que estamos fazendo a coisa certa porque alguém precisava colocá-la em seu lugar e ficamos felizes em poder fazer isso. Se isso nos torna os vilões para algumas pessoas, tudo bem para nós. Por exemplo, meus sogros decidiram nos cortar completamente de suas vidas e até comunicaram isso a Charlie, fazendo com que seu advogado contatasse e dissesse que eles decidiram não ter mais contato conosco e provavelmente vão nos cortar da herança também. Como se fossemos ouvir isso e imediatamente começar a implorar por perdão, mas isso não vai acontecer, não somos vendidos que podem ser comprados com dinheiro. E além disso, eles realmente deveriam guardar todo o dinheiro para si mesmos já, que terão que sustentar a filha agora provavelmente pelo resto de suas vidas visto que ela não trabalha desde que se formou e depende de seus pais ou do marido. Então sim, por favor, eles podem ficar com seu dinheiro e com a Sarah. Fizemos o que achamos que era certo e não vamos agir como se estivéssemos arrependidos por isso. Estamos perfeitamente satisfeitos com nossas vidas no momento e não nos importamos com mais ninguém. Obrigado por assistir. Curta o vídeo e comente sobre sua história favorita. Se inscreva no canal para não perder mais nada e ajudar na meta de 100 inscritos.